Upgrade, As Cores do Amor. Gente, eu super me identifiquei com esse filme, porque existem, eu acho que momentos da nossa vida que a gente tá em down, e às vezes a gente precisa de um upgrade. E eu me identifiquei muito até por conta do contexto, sabe, da história em si. Eu creio que muita gente deve passar por, por esses contextos também. E a Camila, ela é brasileira, os pais são brasileiros, apesar dela viver mais tempo fora do que no Brasil. Então você meio que se identifica com os traços, né? Tipo, você percebe que é uma latina. é, e não só por isso, mas assim, no contexto do filme, que eu vou contar pra você. Primeiro ponto é que ela é uma profissional de um segmento que é muito específico, que são a questão das artes plásticas, né? Ela mora, no caso, em Nova York, e ela é especialista em artes. E para você ser especialista nesse segmento, você tem que ter um olhar muito técnico, inclusive para pequenos detalhes. E ela estava participando de um programa que acaba sendo como se fosse um estágio, mas não é um estágio, é um programa onde você vai fazer parte de um movimento ali, e pode ser que se você seja destacado ou não, você consiga. Então a chefe dela naquele projeto, ela é bem meticulosa com a vestimenta, porque o segmento inclusive pede que você seja tão linda quanto as obras, né? Então tem todo uma etiqueta, né? Um dress code ali para você estar ali. Ela já começa pisando na bola nesse sentido, mas ela consegue dar a volta ali por cima e tal. E aí, nessa oportunidade, ela acaba vendo um detalhe muito específico que era um erro de uma obra que estava sendo leiloada. Então, ao invés de ser, por exemplo, em tela, era acrílico, vamos por exemplo assim. E aí, ela falou: eu tenho que avisar isso para a chefe. Ela, munida dessa informação importantíssima que poderia colocar até o lugar, né, em xeque, ela acaba entrando no salão onde ela não era para entrar porque ela estava com a roupa manchada, mas ela entrou, passou a informação, a chefe dela fez a correção e já era, ela ganhou um parabéns. Então, aí você fala assim, ah, legal. Só que ela está morando atualmente não chega a ser, é um quarto. Na verdade é um flat, eu não sei nem dizer como que se menciona isso nos Estados Unidos. É um quarto, aí tem tipo um pequeno hall ali, um banheiro acolá. Então é como se fosse aqui no Brasil, estúdio. É como se fosse um estúdio, onde é um quarto, tudo praticamente ali. Ela estava morando com o cunhado e com a irmã nesse estúdio, porque ela estava sem condições de pagar um aluguel especificamente. Ela morava ela dormia num sofá, né? Então o contexto dela já não estava favorecido. Então imagina, são situações, eu não sei você, mas eu já passei, e inclusive nesse momento eu estou numa fase meio down, financeiramente falando, mas não por falta de dinheiro, por vamos dizer assim, é efeito de um processo que aconteceu que eu tenho que me recuperar, e para me recuperar eu tive que diminuir muito o meu estilo de vida, né? Então, o contexto que eu estou vivendo hoje, eu tive que trazer máximo embaixo que eu conseguisse para depois. Já estou me recuperando, mas ainda leva um tempinho. Se curar leva tempo, né? Então, eu me identifiquei muito, que falei, gente, quanto perrengue às vezes a gente passa para levar à frente, seja a nossa profissão, seja os nossos projetos, né? E aí, por conta disso, ela acabou entrando no radar dessa chefe, né, da gestora ali do projeto, e aí ela teve a oportunidade de viajar para algum lugar e falou assim: ah, bom, ela tá com o olho aguçado, eu vou chamá-la para fazer parte ali da equipe, mas como staff. E aí ela tudo é pago pela empresa, só que quem administra isso eram as duas auxiliares dela, as duas assistentes principais, que daqui a pouco vocês vão ver o naipe que já é aquelas. Agora imagina, se você já trabalhou em empresa, sempre tem essas pessoas. É incrível, parece que é um padrão do universo. Em tudo que tiver grupo, sempre vai ter esses dois tipos de perfis, que são aquelas pessoas que não favorecem nada, e se puder atrapalhar a sua vida, elas atrapalham mais ainda.
E aí ela ia na classe econômica, e ela iria chegar muito em cima por conta do horário, então, por conta da classe econômica, ela iria se cansar muito mais. E aí, na hora de fazer o check-in, a atendente fazendo essa observação viu aquelas duas destratando ela. E ela falou assim: por que você chegou tão cedo? E aí elas chamaram ela para ir mais cedo para ajudar com as malas, sendo que ela poderia chegar num horário de embarque. A moça vendo aquilo e tendo o poder, aí é aquilo lá, né? Quem tem o poder de fazer upgrade na vida das pessoas faz, isso é o transbordo, né? Ela acabou falando assim: olha, eu lido com idiotas, eventualmente. Você lida constantemente. Você acabou de ganhar o upgrade. E aí ela leva ela para a primeira classe, onde ela começa. Ela ganhou a primeira classe. E aí ela, neste novo ambiente, ela acabou conhecendo uma pessoa. Então já vem aí alguns aprendizados, né? O quanto a ambiência favorece você se conectar com pessoas daquele ambiente, né? Que normalmente ela não teria acesso. O problema foi que ela mentiu, dizendo que ela era diretora de um. Como que eu falo? De uma loja de artes, mas não é loja de arte, gente. Mas depois você assiste o filme para saber. E aí a pessoa ficou com isso na cabeça, eles viajaram, fizeram um percurso para Londres juntos e tal. E aí ela chegou, perdeu o laptop, deixou no carro dessa pessoa que ela pegou carona, e ela foi conversar com essa chefe, e assim, sabe, o tipo de pessoa que fala assim: olha, eu vou te passar a demanda, você se vira. É mais ou menos essa pessoa. Porque às vezes tem profissionais que está testando o outro. Então, não é que ela é ruim, mas ela acaba sendo assim muito prática para ver a desenvoltura daquela pessoa. Quem está pronto vai fazer, né? Então, as assistentes oficiais encontravam diversas maneiras de atrapalhar ali a rotina dessa nova assistente para elas não perderem o lugar. Então elas que escolheram o lugar onde ela ia ficar hospedada, não ficou no mesmo hotel que ela, ficou num hotel. Então assim, tá, já que você é ralé, você vai ser a ralé. A diferença é que por conta daquela ambiência que ela teve, ela fez uma conexão com o filho de uma mulher que acaba tendo várias obras. Então assim, é um desenrolar muito interessante, ou seja, o famoso network, né? O capital social, porque ela tem o capital intelectual. Ela é muito boa naquilo que ela faz, naquilo que ela observa, ela quer servir, ela quer ser vista, só que ela não basta ser eficiente, às vezes a gente é muito eficiente naquilo que a gente faz, a gente tem conhecimento sobre aquilo, mas o capital social é ele que faz você acessar ambientes, né? E, consequentemente, isso impacta depois no seu capital financeiro. E principalmente se você tiver o capital erótico, ajuda demais, né? Então, o capital erótico, querendo ou não, ela tinha também. Essa foto tá muito péssima, foi a que eu encontrei na internet, para ter uma ilustração dos dois. Então, ela acaba ficando com essa pessoa que ela conheceu na primeira classe. Eles acabam tendo um envolvimento, mas ela ainda mentindo para ele que ela era como se fosse a chefe dela, vamos colocar assim, né? Então, eles saíram, eles conversaram, eles aprofundaram o network, né? E isso fez com que ela tivesse acesso ao ambiente da mãe, né? Que era uma socialite, conheceu outras pessoas e aí se aprofundou e todo mundo achando que ela era diretora, diretora. E ela assumiu um papel ali. Então foi convidada para uma festa, ela foi lá diferentona, né? Conversa. Aliás, eu amei essa roupa da socialite, da personagem. Esse amarelo mais inteiro, né? Muito legal. E aí ela, querendo ou não, ela tem essa questão do social, porque não basta só você ter capital social, você tem que ser simpático, simpática, tem que ter conexão, né? Eu às vezes tenho muita dificuldade nisso, confesso, viu? Tô falando dos filmes, mas eu sempre trago para minha parte pessoal, eu olho também, contextualizo esse contexto, falo assim, tá, imagina assim, o que eu tenho de positivo perante isso que eu tenho que melhorar. Porque muitas vezes a gente acaba ficando muito intra, né, perante o social, não é todo mundo que tem essa desenvoltura, mas são coisas que podem ser aprendidas. E querendo ou não, os personagens introduziram ela no processo porque viu o interesse do filho dela nela, né? Então facilita algumas coisas
quando o contexto, né, está favorecido para alguém. De qualquer maneira, se eu fosse considerar aqui os pontos altos, para não dar muito spoiler para vocês, a questão do capital intelectual no filme ele é essencial, ou seja, ela já tinha essa especialidade, isso fez com que ela tivesse um olhar muito mais técnico. Consequentemente, esse capital intelectual impacta no social, porque perante uma oportunidade, ela conseguiu identificar erros, ela conseguiu trazer pontos positivos dos quadros que essa socialite iria leiloar com a empresa que ela estava envolvida. Então, às vezes tem coisa que está muito desenhada e assim, se você estiver pronto, a oportunidade vai vir para você. E ela tinha uma proatividade, então se tinha uma coisa que ela fazia era executar, porque precisa desovar, tem coisa que tem que ser feita, né? Por mais capital intelectual, alguém tem que colocar a mão na massa. A ambiência ficou muito em evidência nesse filme, quanto a ambiência realmente é importante e vem muito de encontro também com o nosso momento empresarial, porque, meu, não tem como, você tem que acessar ambientes que já foram construídos e nesses outros ambientes você tem vibrações diferentes que às vezes potencializa a sua, né? Porque no dia a dia é desafiante, né, gente? Então você tem que sair da sua caixa, fazer alguns movimentos, sim. Finja até ser. Isso ficou muito latente. Tem um processo de você, tá, e se fosse real aquilo que você deseja, como seria no seu dia a dia? Então, no filme ela contextualizou muito bem isso e apesar disso ter tido uma mentira ali meio que embutida, explícita, e os envolvidos não sabiam, e depois disso, certamente, isso acaba vindo à tona, e ela acaba contextualizando, e se você analisar, em algumas situações, não que isso seja certo, mas no contexto dela, se desde o começo ela falasse a verdade, o resultado seria totalmente diferente. Então ela assumiu que ela arriscou assumir um papel para que ela pudesse acessar. E ela fala isso, em uma semana eu fiz coisas, acessei lugares, conversei com pessoas que em toda a minha vida isso não tinha acontecido, só pelo fato de eu ter me passado por uma diretora, por eu ter assumido um posto que, querendo ou não, é o que eu almejo. E a galeria, lembrei, galeria, na loja de quadro, é a galeria. Que feio, gente, tem que estudar, né. E aí ela tinha o sonho de abrir a própria galeria, e isso se concretiza, porém o desenrolar, então é interessante o processo que leva a isso. Claro, né, gente, o filme tem começo, meio e fim, né, alguns ainda, mas eu acho que o desenrolar do processo é o que chama a atenção das pessoas para acompanhar entretenimento. Então super vale a pena, eu acho que tem vários pontos aí de tanto empreendedor, quanto negociação, quanto valor e preço, né, tem que são nuances dos negócios que você consegue ver nesse filme facilmente.